a gente for lembrar de quando o presidente Lula chega ao poder, nós vamos falar disso daqui a pouco, realmente o risco caiu consideravelmente. Eu quero até, de certa forma, celebrar com você essa capa que nós tivemos na revista The Economist, lá na Inglaterra, agora na edição de novembro de 2009. Essa capa, ela mostra aí, não é, uma imagem muito interessante, e lá está escrito Brasil Take Off, Brasil Decola. Ela mostra o quê? Ela tem um suplemento especial sobre a América Latina e fala sobre o sucesso da América Latina, e especialmente do Brasil, no controle, no combate às consequências da crise americana, da crise internacional. E mostra aí que o Brasil decolou. Então, gente, essa imagem do Cristo Redentor, literalmente decolando do Corcovado, está fazendo uma alusão à economia brasileira, está fazendo uma alusão à condição do Brasil hoje no mundo como uma economia pujante, uma economia forte, uma economia que projeta para os próximos anos a inclusão do Brasil como uma das 5 grandes economias do mundo. E é exatamente a conclusão dessa matéria, dessa reportagem. Quando o The Economist diz que o Brasil decola, ele está dizendo que daqui a 10, 15 anos, o Brasil será a 5ª economia do mundo. Há quem diga que o The Economist está sendo, como é que nós vamos dizer? Que o The Economist estaria sendo pessimista. Há quem diga que o Brasil pode chegar a essa condição de 5ª economia do mundo muito mais rapidamente do que em 10, 15 anos. Então vamos aguardar para ver. Vejam só, de novo uma outra notícia sobre economia, para a gente não perder muito aqui a questão do foco. Risco país cai 5 pontos, refletindo indicadores da economia norte-americana. Então, senhoras e senhores, o que acontece? Acontece que, quando o presidente Lula chega à presidência da República, em 2002, o risco país, aquela classificação dada por aquelas agências, tipo a Standard & Poor's, era de 1.436 pontos, um risco altíssimo. Para vocês terem uma ideia, investir no Brasil nessa época era considerado por essas agências mais perigoso do que você investir na Nigéria, que é um país que estava em guerra civil, que é uma ditadura. Então, gente, era absurdo o risco atribuído ao Brasil. De lá para cá, o que aconteceu? 2010... Em 2010, em fevereiro de 2010, pode ser até que no presente momento esse risco esteja ainda menor, ou quem sabe um pouco maior em função aí das vicissitudes da economia, mas o fato é que no princípio de 2010, aí no primeiro trimestre de 2010, quando nós apuramos a questão do risco, ele estava em 217 pontos, de 1.436 para 217 pontos. O que significa isso? Investment Grade. O que é o Investment Grade? É um certificado de que o risco no Brasil, investir no Brasil é um risco baixo. Então você que é um investidor, você que é esse bilionário, pode colocar o seu dinheiro no Brasil, que o Brasil é um país tranquilo. Como a gente costuma dizer aqui em Minas Gerais, é feijão sem bicho. Pode investir que você não vai ter dissabor, você não vai ter problema, você pode fazer o seu investimento no Brasil. Pois muito bem, essa é a situação. E é exatamente isso, é exatamente o fato do governo brasileiro ter feito o chamado dever de casa e ao mesmo tempo nós termos toda essa situação dentro do Brasil que de novo vem aquela questão que a gente já levantou anteriormente. O que acontece? O Brasil hoje, senhoras e senhores, é um país que tem a 8ª maior reserva cambial do planeta. São mais de 230 bilhões de dólares que o governo brasileiro tem em caixa. Tem um lado negativo, que é que boa parte desse capital é volátil e especulativo. E tem um lado positivo, que boa parte desse capital é também capital produtivo, que chega no país gerando emprego, gerando investimento, gerando crescimento, transferência de tecnologia, etc, etc, etc. Então, nesse aspecto, do ponto de vista macroeconômico, o Brasil vai muito bem, obrigado. Não é? Muito bem, obrigado. Tudo isso vai fazer com que o presidente Lula se torne um presidente com altíssimos índices de popularidade dentro do território brasileiro. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula vai também ter tais índices de popularidade no mundo. Hoje o presidente Lula é considerado, e aí nós temos o elogio que o presidente Barack Obama fez ao presidente Lula em abril do ano passado, em abril de 2009, durante uma reunião do G20 lá em Londres. E se referiu ao presidente Lula como ele sendo o cara. E esse elogio que o presidente Barack Obama faz ao presidente Lula é muito em função do que, senhoras e senhores? É muito em função do bom desempenho da economia brasileira, como a gente vem mostrando aí. Agora, é preciso relevar uma questão.
Uma coisa é o Brasil, outra coisa é os brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é o Brasil e outra coisa são os brasileiros. A verdade é que nos anos 70, um presidente brasileiro, um ditador, considerado o mais severo ditador brasileiro, o presidente Médici, ele teria quase que num ato falho, um repórter perguntou a ele. Naquele momento, o Brasil era a 8ª economia do mundo. O repórter ele fez a pergunta: presidente, o Brasil vai bem? O presidente Médici disse: o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Então, senhoras e senhores, a grande questão que eu me coloco e coloco para você é o seguinte: se o Brasil passará a ser, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, a 5ª economia do mundo, a pergunta que eu faço é: que vantagem que Maria leva nisso? O que eu quero dizer com essa pergunta? O que eu quero dizer é que se o Brasil vai ser a 5ª economia do mundo, como se um dia, da mesma forma como já fomos a 7ª ou a 8ª. O que eu quero saber é se, como 5ª economia do mundo, se haverá distribuição de renda. Se é para ser a 5ª economia do mundo sem distribuição de renda, com o Brasil se dando bem, mas os brasileiros se dando mal, aí não me interessa o crescimento da economia brasileira. O Brasil precisa crescer para o seu povo, e isso é muito importante. É preciso haver crescimento com distribuição de renda, com distribuição de riqueza, com maior inclusão social. Senão, não adianta. Aí o cara não é o cara.